melhores dos vídeos de 2015 em diante, incluindo os atuais, se encontram no site sites.google.com/view/cultura racional -vídeos. Todo o acervo de vídeos e mais conteúdos no site caravanaраcionalbrasil.wordpress.com. Contato pelo WhatsApp +55 65 981 36 27 27. Fica aqui, galera, atrás de mim, não atrapalha. Reflexo do sol tá pegando no seu rosto. Pega o som, né? Pega. Mais puro que a câmera. Aí você tem que sincronizar, não? Tem. Tem. As três marcas. Vai ficar bom. Mais audível. Alô. Você está lendo qual, Suzana? 137. 137? É. É. 137. Você tem que entender bem o que é a vida. Esse livro ele fala. Você tem que entender o que é a vida. A vida eterna é o raciocínio. Esse aqui é a vida. Esse livro ele fala. Estou terminando o livro, não vi isso aí. Olha que eu estou tentando pegar um por dia, pelo menos dá 3 horas e pouco. Se eu ler 4 da manhã, não entendi nada, mas eu tenho um negócio de ir para frente. Ele separa o tu e o eu. Lembra, não? Você está terminando o livro. Roda 24. Ele explica quem é o tu, quem é o eu. Quem é o tu? Você tem que responder assim: eu sou de origem racional, mas degenerado. Sou ferramenta desses dois comandos elétrico e magnético, pensamento e imaginação. Mas sou de origem racional, degenerado. E o tu é o habitante do mundo racional. É o eu. O eu é o habitante do mundo racional. Está materializado em forma de máquina do raciocínio e ganhou essa missão para identificação da origem. Ali está separando o tu e o eu. O eu é um habitante, a vida é eterna. É o 137. É o 11 da obra e o 137 ele continua. Ainda bem que ele repete. Mas nos livros passados também fala sobre a diferença do leitor, né, e do estudante. Agora você falou assim, eu me senti a pura leitora, né? Era que ler, não gravo. Então, ler e estudar. Ler e estudar, a diferença entre ler e estudar. O que é ler? Ler, você termina de ler e não sabe o que leu. Isso. Estudar é conscientizar. Mas com excesso de transmissão, e mesmo lendo pausadamente, às vezes não dá, ler e... Não, mas a matéria é assim mesmo. Quando você pega no livro e começa a ler, o pensamento está mais de 1000. Você começa a ler, mas você não está nem na leitura. Não. Até ir acalmando. É por isso que ele repete. Até você acalmar e entrar no clima racional. O clima racional é essa repetição que ele fala. Você é do mundo racional, não é daqui. Não fica perdendo muito tempo com a matéria, fica só Por isso a importância também das horas na leitura, para poder dar uma... Sim, quanto mais você lê, melhor.
eu estudar isso, para você conscientizar no que você estudou. Se termina uma mensagem, ou uma página, você reflete o que você estudou. Mas ainda bem que ele repete, você vai para frente e ele repete. Mas é assim. Eu já estava pensando em voltar para o comecinho do 130. Não, vai para frente, bola para frente. Você tem que ler os 1000. Quando a pessoa lê os 1000 livros, você adquiriu. Quando você lê os 1000, você adquiriu o mapa, a planta e a bússola. E ainda a genetriz. Olha, o mapa é toda a sua trajetória, desde planície racional até hoje. É o mapa. A planta é como funciona você, seus órgãos, seu pensamento, sua imaginação, seu coração, seus órgãos. É o esquema seu. E a bússola são as orientações que você vai receber do astral inferior, do astral superior, do mundo racional, dos seus irmãos de origem. E a genetriz é a origem, a formação do universo. Você vai adquirir tudo nos 1000 livros. Agora, se a pessoa só lê o livro da obra, que tem muitos só lê os livros da obra, ele só sabe monstrinho e monstrinho, só sabe isso. Não tem o H? Lembra do H? É. O H. Aí monstrinho e monstrinho é só o do meio. Se ficar só na obra, tem muitos que são antigos, mas só fica lendo na obra, e nem leu a obra inteira, só sabe disso aqui, do meio do H. O H são duas origens. A primeira origem, um risco. A segunda origem, outro risco. E o meio, aí o que o pai fez? Ele pegou a primeira origem e emendou na segunda origem. Aí ficou assim. Ficou assim. Aí o curso primário é isso aqui. Saiu do mundo racional, veio perdendo virtude, distribuindo em cima da planície da resina, monstrinho, monstrengo e o rosado da vida. Então esse é o curso primário. O curso secundário é isso aqui. É a continuação da primeira origem. E o curso superior aqui. Veio lá de cima, emendando o rosado da vida. Aí formou o H. Então o curso primário são os 3 amarelão, 21 da obra, 21 da réplica, 21 da treta, e do primeiro do histórico até os 50 do histórico. Então é isso aqui. Então você tem que saber a primeira origem e ir até lá embaixo, não entrar para cá. Aí você tem que saber isso aqui, que é o que tem condição do ser humano entender. E daqui de cima, são esses habitantes que vieram acompanhando a deformação, até lá embaixo. Aí forma um H, de humanidade. Nos 1000 livros. Agora, na relida é que você vai montar e fazer essa montagem, na relida. Aí é o curso supremo. Hoje nós estamos no fim da matéria. Então as coisas estão tudo andando rápido. A população cada vez aumenta mais. Por quê? Porque está no fim da matéria. Entendeu? Então já houve muita civilização extinta, muita civilização já foi extinta. Mas era civilização pequena, pouca gente. Não tem esse mundo de gente que tem hoje. Era civilização que foi extinta. Hoje vem aumentando para dar vazão a essa infinidade de habitantes que veio acompanhando a deformação. E nesse livro 137 ele separa. Então, e o 138 é um livro de teste. Livro de quê? De teste. É um teste, é o Enem ali para você saber. Senão você vai fazer um monte de perguntas, você tem que responder, ué. 138.
Então ainda bem que ele repete. E tem as velidas ainda pra frente. Então aí como hoje nós estamos no fim da matéria, a população vem aumentando cada vez mais. Cada vez mais, que é para dar vazão a esses habitantes. Então cada uma parede tem que ter um habitante desse para lapidar. Então para dar vazão a ele, a natureza vem aumentando a população. Você vê que na década de 70, a população mundial era de 4 bilhões de gente em cima da Terra. Na década de 70. Na década de 80 foi para 5. Na década de 90 foi para 6. Em 2011, 7. 7 bilhões de gente em cima da Terra. Para quê? Para dar vazão a essa infinidade de habitantes. Porque nós estamos no fim da matéria. Quem nasceu tem que desenvolver o raciocínio. Não está dando chance. Quem não desenvolve vai para as classes inferiores. Então, é assim. Cada livro é um estudo. Às vezes a gente acha enjoativo por causa da repetição. Mas é porque você está ligado no campo eletromagnético. A gente entende. Quantas vezes eu terminava de ler, não sabia nem o que foi que leu. Eu terminava de ler, não sabia nada. Então, eu identifico com isso. Então, mas só o fato de você ler os 1000, você já tem sua volta garantida para o mundo racional. Qualquer momento entrar em funcionamento, outra coisa importante, quando você lê os 1000 livros, tudo certinho, esse habitante está fora de você. Esse habitante, que é a vida eterna, ele está fora de você, ele desmaterializou. Agora ele tem que tomar a forma corpórea para voltar para o seu mundo de origem, te agradecer, te abraçar, você ver ele, e te agradecer a sua persistência. Ele volta. Mas todos que já leram os 1000, esse habitante está fora da pessoa. Então você vê uma caravana assim, aí você vê quem já leu 1000 e quem não leu. Só em você ver os habitantes fora da pessoa, esse já leu. Aqueles que não não leu. E se falar pra você que leu, você faz assim, finge. A gente fica na... Não vai falar nada de área em nome da pessoa. Ah, é? Você leu? Ah, bom. Porque tem muita gente que mente. Ah, não quer ficar para trás, aí fica. Tem muitos que não sabem desse que leu também, pulou e nem está sabendo que pulou o livro. Não pode pular nenhum. Você tem que ler livro por livro. Cada livro é passo a passo. É igual você. Cada dia que se passa, mais um passo para a morte. Então, beleza. Achei que você ia falar, mas não passa para o mundo racional. Legal. Cada dia que se passa, você fica mais velho. Esses habitantes do mundo racional que não chegar a se materializar, eles vão ter que cumprir o mesmo currículo daqueles que não foram. Aí só na 22ª eternidade. Então esses porque já nasceu bastante, né? Aí esses que não der tempo, porque daqui a 21 anos é que vai começar a parar. Começar, não vai parar de vez. Vai começar a parar. Então, quem desenvolveu o raciocínio, beleza. Quem não desenvolveu, o aparelho deve ter classe. Ô, João, a obra são 1000 livros, certo? Eu comparando o estudo de cultura racional dentro de uma coleção de 1000 livros, as pessoas têm capacidades diferentes de entender, certo? Então, se 10 pessoas lerem os 1000 livros, no final dos 1000, o entendimento não vai ser homogêneo, vai ser de acordo com o entendimento das pessoas, né? Então, o que eu gostaria de saber existe uma média assim de necessidade de leitura para se tornar um estudante completo? A leitura, quanto mais você lê, melhor. Melhor. Procura entender.
Agora a obra é 1000 livros. Porque, Você tem que ler os 1000. porque eu ouço as pessoas falarem assim, eu li tantas vezes, eu li tantas vezes, aí a gente fica assim, poxa, qual seria assim uma média de vezes que a pessoa fala assim, ó, quem lê razoavelmente tantas vezes, você tá pronto, entendeu? Porque a gente fica assim, qual é o parâmetro da média? Quando você lê os 1000 certinho, você já está pronto. Nem você lê uma vez só, você já está pronto. Esse habitante está desmaterializado. Então, o que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização desse habitante. Ele desmaterializa com um aparelho vivo. Esse é o desenvolvimento do raciocínio. A desmaterialização dele. Então, ele está pronto. Se ele tomar a forma corpórea, a pessoa entra em funcionamento. Enquanto ele não tomar, a pessoa tem que ficar relendo. A relida é para você entender o que ele sabe, você tem que saber. Ele está dentro de você, é uma vida eterna que está dentro de você. O que ele sabe, todos sabem, do mundo racional. Então você tem que saber. E o que ele sabe está nos 1000 livros. Racional superior está nos 1000 livros. Então você procurando entender, você se imuniza. Procurando entender como que aconteceu a origem da humanidade completa. Porque se você ficar só nos primeiros livros, você não tem ela completa. O pai emendou lá para facilitar o entendimento, fez só um resumo para você entender mais e pronto. Quando você lê os 1000, que ele viu tudo, aí na relida você vai montar. Enquanto ele não entra em funcionamento, você vai montando o saber racional. Para você entender e saber. Aí você se liga a ele. E ele está em você. Agora, se você já leu várias vezes os 1000, mas não tem ainda aquele entendimento, você ainda está como se estivesse iniciando. Se perguntar para você, quem é você? Aí você vai falar, eu sou um habitante do mundo racional. Saí do mundo racional em cima da planície, fazendo... Não foi você. Quer dizer, a pessoa ainda está com aquela mesma coisa do primeiro volume. Aí lógico que você não vai discordar da pessoa. Agora quando ele começa a estudar, aí sim, aí você começa a entender o conhecimento. Que o pai fala, para. Tem livro que ele fala, assim o nosso superior fala. O que está acontecendo na humanidade, ninguém tem culpa. A culpa é da natureza. A natureza que tem culpa, porque ela é deformada, ela que fez você. Você pediu para nascer? Não, a natureza que te fez. Então a culpa é dela. Aí na mesma hora que ele está falando que a culpa é dela, ele fala que a culpa é de vocês. Então aí materializado, aí você completa. Em forma de máquina do raciocínio. Aí você já tirou o seu da reta. A culpa é de vocês. Então materializado em forma de máquina do raciocínio, que são esses habitantes, e não o aparelho. Daqui a pouco ele... Vocês não são culpados, ele está falando do aparelho. Vocês não são culpados. Porque nós era planície. Que desceu junto. Nem você é culpado, nem a natureza é culpada. Porque a gente era tudo uma planície. Que transformou nesse segundo mundo em nós. Quem são os culpados? Quem saiu do mundo racional fazendo uso da liberdade, entrou na placa da planície e veio para o dedinho. Então esses que são culpados. E esses outros que veio acompanhando a deformação. Então esses são culpados. Então você sabe, porque tudo num livro só ele mistura. Aí se você não souber, você vai dizer, você vai ficar doido. Ele fala uma coisa, outra hora. É só para você separar. Quem é você? É o tu. Você não é o eu, você é o tu. E quem é o tu? É a matéria. É uma ferramenta desses dois comandos eletromagnéticos feitos pela natureza. Você é comandado pelo pensamento e pela imaginação. Esse é o tu. O eu é um habitante do mundo racional materializado. Mas quando você inicia a obra reta, você tem o eu como pensamento e imaginação. Né? Porque você ainda está cru ainda no conhecimento. Aí quando você vai nos 1000 que for separar, aí sim. Então é esse saber que imuniza a pessoa. Mas assim, um bom entendedor, vamos dizer assim, um aparelho
tem um bom entendimento, né? Que consegue captar o que está lendo com facilidade. Porque tem gente que capta com mais facilidade, outras mais. Vamos considerar assim, um bom entendedor. Né? Ele conseguiria fazer adquirir esse conhecimento pleno, assim, em quantas vidas, assim? Em primeiro lugar, como a primeira leitura é a mais difícil é a primeira leitura. Você que já leu várias vezes, você já não está achando. Mas quem está pela primeira vez é difícil. Então a primeira leitura é só para você pegar conhecimento. Aí na segunda, que é a relida, aí que você vai, sem pressa, aí que você vai estudar. Aí você vai parar onde ele para, tentar entender aqui, coisa que ele já falou lá em cima. Por exemplo, na obra, no 11 da obra, o racional superior fala: existe corpo de energia, existe corpo de vida eterna que vieram acompanhando a deformação para identificação da origem. Isso está no 11 da obra. Existe corpo de vida eterna que vieram acompanhando a deformação para identificação da origem. Quando você passa pela primeira vez, você fala: quem é esses corpos? Será que é nós? Nós viemos em cima da planície. Quer dizer, não tem como. Mas quando você estiver relendo, tem. Porque ele já falou bastante desses habitantes que também desobedeceram, que vieram depois, fazendo uso da liberdade, que o racional superior falou para eles chamar, que eles não iam acompanhar a planície, que eles voltaram, e eles continuaram. O pai fala que eles não quiseram retroceder, voltar atrás. Aí como eles continuaram, com base naquilo que se extinguiu em cima da planície, em cima da resina, ganhou essa missão. Aí quando você estiver relendo, aí dá para você pegar, esses corpos de vida eterna são esses habitantes que vieram acompanhando. Então o pai vai facilitando. Então na relida que você vai montar e tem condições, qualquer um tem. Qualquer um tem, isso aí. Dando continuidade que ele falou, João, uma pergunta. Como a natureza fez cada um de um jeito, cada um de uma matéria, existe diferença na absorção da energia racional? Por exemplo, eu, todos aqui, cada um desenvolver? Diferente, por exemplo, uns desenvolvem mais do que os outros? Lendo a mesma coisa? Não? Desenvolve a mesma coisa, só que cada um é diferente, feito pela natureza. A natureza não fez igualdade, não existe igualdade. Aí cada um com o seu próprio jeito. Tem pessoas que fazem leitura dinâmica, sente bem. Esse é o natural dela. Tem outros, se fizer leitura dinâmica, se atrapalha. Tem que ir devagar. Então é cada um com o seu próprio jeito. Mas lendo as mesmas coisas, está desenvolvendo um raciocínio do mesmo jeito. Não, mas assim, o impacto da energia racional sobre mim, sobre você, sobre cada um, não pode ser igual. Não, é só o entendimento. Se você lê os 1000 livros sem entender nada, seu raciocínio desenvolveu. Esse habitante desmaterializa. Só que você não está vendo ele, mas ele já está pronto. Importante as horas de leitura ou a quantidade de livros que você lê? Não, o importante é você ler todo dia. Se você ler todo dia, você desenvolve. Agora, quanto mais ler, melhor. Isso é sem dúvida. Sem dúvida. E procurando entender, melhor ainda. Porque quando você procura entender, a leitura fica boa. E você entende realmente o que aconteceu. Por isso, nesse 137, ele fala: quem é o habitante? Quem é o habitante? É uma vida eterna que está dentro da pessoa. Esse raciocínio, que nós chamamos de raciocínio, esse é um habitante. Nós temos a glândula pineal, dentro da glândula pineal tem um habitante. Então esse habitante, com sua leitura dos 1000, ele é desmaterializado com um aparelho vivo. Por exemplo, a pessoa nunca leu o livro, morre. Esse habitante desmaterializa, mas com o aparelho morto. O aparelho morreu, ele tem que sair. Então o objetivo dele, a missão dele, é ele ser desmaterializado com você vivo. Como? Através da sua leitura. Aí vai depender do aparelho. Se o aparelho for estudioso, se dedicar, os dois vão se dar bem. Agora, se o aparelho for relaxado,
fica muito tempo na internet, perde tempo, o tempo passa, aí o habitante fica aí, olha, em vez de estar estudando, está aí perdendo tempo. Tem hora para tudo, hora da internet você fica, hora para tudo, hora de trabalhar você vai trabalhar. Então organiza e você não pode. Agora se não organizar, a internet bate em você, a tecnologia bate em você. Todo mundo é sofredor. O trabalho bate. Pode falar. João, esse jeito que você explica pra gente, quando o senhor começou a ler, era esse entendimento? Não, eu tinha dificuldade. Porque às vezes parece que eu fui, pô, quando o senhor fala, aí eu assimilo 90%. Aí eu acho coisa lá, igual o senhor fala assim, tudo que eu tô falando tá no livro, tá mesmo. Mas parece que às vezes a gente tá lendo o livro de cabeça para baixo. Que a quantidade de anos que a gente tá lendo, e eu falei assim, caramba, a gente não tá conseguindo chegar no ponto que ele tá tentando passar essas dicas. Aí eu comigo falei assim, sabe que o João, quando ele iniciou, ele tinha, talvez seja isso, ele tinha esse entendimento que a gente não consegue. Não, eu tinha dificuldade. Agora uma coisa eu não combatia. Por quê? Eu estudei até o 3º ano primário. Eu não combatia. Tudo que o racional superior falava, eu acreditava fielmente. Já é mais diferente para quem já se formou em alguma coisa. Às vezes ele está falando no movimento do Sol, você discorda. Por quê? Porque você estudou na escola assim. Aqui ele está falando assado. Eu não tinha isso. Como eu não estudei isso na escola, eu pegava fielmente no conhecimento. Então isso aí também me ajudou. Por quê? Porque é a verdade, a realidade é essa. Aí depois é que você vai vendo as colocações da ciência e a colocação do racional superior. Mas eu achei, desde quando eu li o primeiro livro, eu fui com tanta sede, porque o primeiro eu gostei do nome, o segundo eu gostei, eu vi a Viviane conversar com o Ronaldo, em Goiânia, na Chácara da Jo, eu ouvi eles conversando no acesso, aí eu perguntei o que eles estavam falando, Cultura Nacional Universo Desencanto. Eu gravei o nome no sábado à noite, na segunda eu fui lá no Brechó e comprei 2 livros, um para mim e para o meu irmão. Quando eu comecei a ler, eu já tive uma prova, porque eu perdi assim, a audição, a menina estava lavando o rosto, eu deixei de ouvir, e é como se eu tivesse meditado mesmo e senti um cheiro forte de cigarro de palha. E aí eu falei, encontrei a verdade, porque eu desde os 13 anos eu me perguntava por que eu vi, por que o céu é azul, por que eu estou aqui, por que Então foi dos 13 aos 23, foi aos 23 anos que eu fui encontrar com o livro, e eu peguei o primeiro, eu já tive certeza absoluta que era verdade das verdades. Então, parabéns, é isso aí, é essa convicção, essa certeza, sem dúvida. Porque a lógica do conhecimento já é a prova. O conhecimento tem base e tem lógica. A base é o mundo racional. E se existe esse, tem que ter outro, que deu causa dele. É a base. E a lógica é o que ele fala no conhecimento. Então só essa certeza também você já ajuda. Mas eu já conversei com muitas pessoas assim, que a pessoa mesmo falava para mim, eu discordei do livro, eu estudei assim, eu não vou mais ler esse livro não, mas ele fala tudo o contrário que a ciência fala. Quer dizer, aí fica parado naquilo mesmo, não vai nem para frente nem para trás. João, tem uma pergunta para o senhor. Algo. Henrique? Isso, Carlos Henrique. Ele pediu para eu perguntar para o senhor. Nessa última viagem internacional da banda do Retiro Racional à Europa, o Papa Francisco queria receber os estudantes da cultura racional. O problema é que na agenda do Papa só teria vaga num sábado, em que a banda já teria voltado para o Brasil. Então não foi possível esse encontro para as entrevistas. Pergunta: as entidades que o acompanham, que acompanham o Papa, conversaram com as forças que acompanharam os estudantes que lá estiveram, ou já estiveram aqui para saber mais detalhes com a natureza? Você pode falar a respeito? Então, todo esse chefe de Estado, chefe de igreja, todos já tiveram, já conversou, já sabem o que é. Então, eles já sabem, tem prova do que é a cultura racional. Aí eles só esperam uma oportunidade de agradar a vista do povo, que é unir,
os seus aparelhos com a cultura. Mas ele sabe fielmente que é a cultura racional, que é a verdade, que é isso mesmo. As entidades, estou falando das entidades, todos esses pessoal, chefes de Estado, chefes de igreja, eles sabem. Então eles sabem. A primeira oportunidade, quarta transmissão, facilita para eles virem até aqui, ela facilita. Ah, não vai dar. Para eles virem aqui vai sacrificar ele, então fica para outro. Mas eles sabem o que é a população. Mas a outra pergunta é do Rafael de São Paulo. Ele fala, salve João. Aqui é o Rafael Ruiz de São Paulo, capital. O pai diz que o câncer é da própria natureza, mas os médicos dizem que 80% dos casos de câncer de pulmão são de pessoas fumantes. Como fica isso? Câncer para quem tem dúvida. Quem tem dívida. Câncer para quem tem dívida. Tem pessoas que fumam, hoje está com 90 e poucos anos. Fumou a vida inteira. O pulmão está intacto. Porque não tem essa dívida. Então não vai morrer de câncer. Então é para quem tem dívida. Agora, tem que ter uma coisa para destruir a pessoa. Se ele não morrer disso, vai morrer disso. Se não morrer disso, todo jeito tem que morrer. Então a morte é a lapidação perfeita da natureza. Quando vocês entenderem isso, vocês têm que agradecer a morte. Mas não se matar, né? Não, se matar não. Quem suicidar vai para as classes inferiores. Vai para as classes inferiores. Agora, seguindo direitinho os passos, pronto. Mesmo já Porque você ficar com medo. Ficar com medo não. O fulano diz, ó, rapaz, você cuidado, você vai sair da câncer. Ele diz, legal. O cara fica olhando para você. Ele perguntou. Já que a gente vai virar planície, você podia explicar como que é essa planície? Como é que... Então, lá embaixo da terra tem um pouco de planície, lá embaixo. Quando chegar a 22ª eternidade, essa planície celestina vai empurrando tudo lá para cima e deixa esse buraco aqui. Mas assim, eu queria saber, é nós lá na planície, como que é isso? Nós? Nós vamos ver a planície? Voltar, a gente vai primeiro voltar a ser o que quando era. Voltar? Não entendi. Quando a gente voltar, a gente vai voltar a ser o que era. Isso. Transformar, né? Essa planície. Eu queria saber como é isso lá. Então, lá a vida é lá em cima. Lá em cima. Aqui não. Aqui foi um acidente. Todo mundo tem que voltar ao seu estado natural, que é de planície racional. O que a gente era? A planície racional pura, limpa e perfeita. O que é a planície racional? É uma concentração de pureza. Então nós era a planície pura, limpa e perfeita, esperando a hora de ser um habitante. Então como nós estava prontinho para nascer como um habitante e não nascemos, a planície desceu e transformou nesse segundo mundo, que não haveria necessidade de existir aqui. Então foi um acidente, é uma arte natural, devido àqueles habitantes que saíram do mundo racional, fazendo uso da liberdade e não da vontade. O Pai usa a palavra vontade, porque quem usa a vontade é nós aqui na Terra. O ser humano é que faz uso da vontade e também da liberdade, só que a nossa liberdade é diferente. O mundo racional, a liberdade é um poder. Todos são puros e perfeitos, eles já são o dono da liberdade. Então eles saíram do mundo racional e entrou na planície. O racional superior chamou a atenção que a planície não estava pronta. Era para eles terem saído, eles não saíram. Continuou, a planície desceu. Então a culpa são esses. Esses que são culpados, não nós. Tem livro que ele só acusa eles. E tira nós. E nós estava pronto para nascer, mas não estava na hora. Então o racional superior, para se entender, tem que estar lá no mundo racional. Para se entender o que é o progresso racional. É um progresso de pureza, é diferente. A vida no mundo racional é eterna. Então o ser humano tem condições de entender.
Aí ele usa esse progresso daqui para a gente entender. Mas o progresso lá é fazer habitante. Puro e perfeito. Faz de quê? De massa cósmica, que é a concentração de pureza. É exatamente essa parte que a gente não dá conta de entender que eu queria entender. Entendeu? Então, agora, como nós estamos aqui, nós temos que voltar a ser o que era. Planície racional, para depois ser um habitante. Agora, se você desenvolver o raciocínio, você já tem uma vantagem. Não vai descer de classe, porque falta 7 eternidades ainda. Você não vai. Falta 7 eternidades para a gente levar tudo lá para cima. Então você já vai voltar agora, com um raciocínio desenvolvido, e você vai ganhar vida aqui na Terra. Dentro de você tem um habitante do mundo racional, que é o seu raciocínio. Se você se ligar a ela, a essa energia, você está aqui em vida, você está ligando a vida eterna aqui nela. Aí você já não morre mais. Aí esse habitante te agradece, volta para o mundo racional e você fica aqui. Você vai ter aquela sensação, como que eu vou explicar para você? Quando você se liga ao seu habitante, é você e ele. Ele te abraça, você fala, quem é você? Sou eu? Porque é a mesma coisa. Porque você está ligado a ele. E o que ele sabe, você sabe. O que ele sabe, você sabe. Porque você pegou no livro e se ligou a ele. Aí ele volta para o mundo racional, você fica aqui como se fosse ele. Agora tem essa vantagem, quando você voltar a ser o que era, que tem que transformar, você vai voltar a ser o que era. Planície. Aí o racional superior vai pegar aquela massa cósmica, ele faz um habitante e dá vida. Quando ele pegar você e fizer você como um habitante, ele não vai mais te dar vida. Porque você já ganhou aqui embaixo. Através do seu estudo que se ligou à vida eterna que foi esse habitante. Então esse habitante vai voltar para o mundo racional com sua vida, você ligado a ele. Aí você está aqui, vendo o mundo racional, vendo o seu habitante, vendo tudo que está acontecendo no mundo racional, e você ainda está aqui. Mas quando chegar o dia que você voltar, será avisado. 90 dias antes será avisado o seu último dia aqui. Aí você vai ver a transformação do seu corpo, como se fosse outra coisa. Porque você está ligado à vida eterna. A visão dele é a sua. Onde ele está, você está. Aí você vai entender como que o racional superior está em todo lugar ao mesmo tempo. E quando chega nesse ponto aí, é quanto a questão de porcentagem de desenvolvimento do raciocínio? Qual a É diferença? o raciocínio e funcionamento. 100%. Funcionamento. Então, a primeira lida, a parte mais trabalhosa é a primeira lida. Primeira lida dos 1000, essa é a parte mais trabalhosa. Se você já passou por isso, parabéns. Agora é só sem pressa ir estudando. Porque se o habitante já está fora de você, ele tem que tomar a forma corpórea, a forma legítima dele. Aí que ele vai te agradecer. Sua persistência, sua leitura, desculpa aí qualquer coisa. E ele está voltando para o mundo racional e você está ligado a ele. E ele te segura aqui, né? E ele te ajuda aqui. Sim. Aí você tá Aí você vai ver que daqui da Terra até o mundo racional tem várias divisões. Tudo habitado por seres de energia. Aí você tem que dividir em 3 campos. É 3 campos de força. Do Sol até a Terra, o eletromagnético. Do Sol até o astral superior, energia mediadora racional. Então são divisões habitadas por seres de energia mediadora. E do astral superior até o mundo racional, o mundo racional. Então são 3 campos. O racional fala também da desmaterialização da energia magnética e elétrica do aparelho. Quando você lê os 1000 livros, essa energia já está desmaterializada ou não? Então, isso aí é quando você transformar. Então, mas ele fala que isso é feito com a leitura, esse é o desenvolvimento do aparelho. Então, mas isso aí é, como você é um campo eletromagnético, você é um campo eletromagnético. Quando você se ligar à energia racional, mas esse campo ainda tem que conservar seus órgãos.
Porque quem conserva eles são esses órgãos. Mas esse campo é gerado não é pela natureza? Não, é pelo funcionamento dos órgãos. Então, mas quando a pessoa morre, por exemplo, o exemplo que você deu, a pessoa morre, mas é enterrada, depois de 50 anos você desenterra, ela está do jeitinho lá. Sim, porque aquele campo não saiu, a energia não desmaterializou. Todos os órgãos, quando ele começa a funcionar, forma um campo. E aquele campo conserva os órgãos. Mas morreu. Pois é, mas os órgãos param e aquele campo não sai. Ele continua ali intacto. Aí ele conserva, como se os órgãos estivessem funcionando. Então, mas isso aí é um domínio da natureza, a lapidar a ciência. Aí passa 50 anos, abre o caixão, o cara está do mesmo jeito, parece que morreu hoje. Porque passou 50 anos e aquele campo de energia não desmaterializou. Então, porque eu fiz a associação com o grau de dificuldade que o aparelho tem, que a matéria tem para se transformar, devido à ligação com a energia racional. O que eu achava que era o desenvolvimento desse eletromagnético era justamente trocar de energia, a passar lá naquele momento a áurea, o fluido racional, entrar no lugar desse campo eletromagnético que até então era comandado pelo funcionamento dos órgãos e pela natureza. O afastamento das influências eletromagnéticas para a pessoa imunizar é só para parar de pensar e imaginar. Aí nada do eletromagnético influencia mais. Mas você continua sendo um corpo eletromagnético. Você só vai largar dele com transformar mesmo. Com transformar. Agora existe a mecânica material. Essa mecânica material mexe com os movimentos da matéria. E aquela mecânica não vai mexer em você. Você está imunizado. Magna, você sabe qual é a maior autoridade do mundo? Sei não, seu João. A residência simbólica dos mundos racionais. O alvo retiro racional? A residência simbólica. Ali está representando a fase racional. Todas essas entidades, chefe de Estado, chefe de igreja, vão tudo lá. Bata a cabeça lá. É? Respeita a fase. Então ali é porque os aparelhos que estão embaixo não têm consciência, porque não estudam. Se estudasse, eles iam dar valor. Mas vai chegar a hora de ser inaugurado os três poderes. Então ali está a supremacia racional nos três poderes. Então nada é por acaso. Ali não está lá só para enfeitar. Ali está mostrando e representando a fase racional. Assim como no Espiritismo tem o centro espírita, representava o mundo espiritual, a fase espiritual, assim é lá. Só que ainda vai ser inaugurado. A residência simbólica dos habitantes. Ali está os três poderes ali. Então todas essas entidades do mundo inteiro sabem. Eles vão lá. E mais para frente tem a escolinha racional, para quem quiser estudar na escolinha racional para trabalhar no mundo. Então a fase está de vento em pouco. Não tem nada parado. Os aparelhos estão parados. Achando que está. Vocês não estão vendo? É, que está abafando. Seu João, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Na pergunta do Álvaro, que ele estava falando sobre a mecânica, eu li no 180, ele está falando das três mecânicas. 280. 280. Da mecânica racional, da mecânica celeste e da mecânica material. Aí ele fala que a material é para desenvolver o eletromagnético. Então, mas não é para o aparelho nosso? Não, ali ele está falando das mecânicas, então, dos movimentos, das energias. Mas não mexe com os movimentos da gente? Sim. Então, o trabalho importante, ele fala trabalho importante. O trabalho importante da energia racional é desmaterializar o habitante. O trabalho importante da mecânica material é desmaterializar a energia eletromagnética. E o trabalho importante da mecânica celeste é desmaterializar os seres da energia eletromagnética. As três que estão em cima. Então, conforme vai entrando no eixo, vai sendo desmaterializado. Então é só a mecânica, é só os movimentos das energias
importante na fase. Ali ele não está falando do aparelho, não. Então ali não tem nada a ver com a gente. O seu estudo é outra coisa. Ali está mostrando que você vai ver isso aí. Seu movimento de energia, você vai ver. E outra coisa, deixa eu perguntar para o professor. Quando ele fala da quinta potência, que é o auxílio do pensamento, como que o auxílio do pensamento nosso, como que está ajudando se o pensamento hoje está seco? Está ajudando e lapidando ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem que usar o pensamento para desenvolver o raciocínio. Esse é o pensamento, imaginação está desenvolvido. Mas, para que foi feito o pensamento? Para lapidar o ser humano. E o que é lapidação? Preparação. Então o pensamento preparou o ser humano para a fase racional. E você tem que usar o pensamento para ter condições de entender o que ele está falando. Um estudo do 1000, quando você estiver relendo, aí sim, o seu esforço de estudar vai aparecendo um poder de compreensão acima do pensamento. Porque o pensamento está fraco. A natureza parou de alimentar e está fraco. E se você não estudar, ele fica só nas mesmas coisas. Você lê os 1000, mesma coisa. Lê os 1000, mesmas coisas. Agora, no dia que você entrar em funcionamento, aí sim, você se liga à energia racional. Então, para facilitar o estudo, é na relida. Relida dos 1000. Aí você vai estudando e vai tendo aquele poder de compreensão melhor do que o pensamento. Por isso que ele está auxiliando o desenvolvimento do raciocínio, é a quinta potência. É uma potência, o pensamento é uma potência, só que lapida. Ao mesmo tempo que ele está mostrando o certo, ele pode mostrar o errado, que é para lapidar, aí você dança. Porque se cada vez você fecha o livro, como disse Suzane, você fechou o livro e não lembra mais nada, é complicado. Então é porque é o pensamento. Mas quando vai ser essa inauguração? Poderia ser só os que tiver já assim, funcionando? Então vai chegar a hora. Vai chegar a hora de inaugurar os 3 poderes, a residência simbólica. Vai chegar a hora. Lá é verdade que o Sumarão fez 7, uma sala com 7, outra 14 e outra 21 metros quadrados? Sim. E olhando do universo para baixo, existe a energia Então, lá? ali está representando a fase racional. Há um respeito muito grande pelas energias, porque está ali a supremacia racional, está ali. A supremacia racional é superior à matéria. Então está ali. Então as energias vão lá, batem cabeça lá. Sabe da cultura do mundo inteiro, é o mundo inteiro. Eles vêm lá. Na verdade, o retiro inteiro, né? De centro científico. Então você não sabe que o melhor torrão do mundo é o Brasil. E está essa residência simbólica ali e nasceu na cultura racional. Aí vai ter a inauguração. Aí todos vão ver. Quem estiver raciocinando, vai raciocinar. Quem não estiver raciocinando, vai ver. Vamos ver o quê? O que está lá? Inauguração. A inauguração. Sim, a inauguração do retiro racional, dos 3 poderes. E a presença do Pai. O pai, a missão dele já foi cumprida, mas ele está aí, ele só vai voltar com toda a humanidade que tiver com o livro na mão. Como é que vai ser na inauguração? Hein? Como que vai ser? Eu não sei, só com ele. Só ele que sabe. Aí vai vir também, aí começa a vir a homenagem, bastante coisa. Ainda vai vir a maior solenidade da cultura racional, que é a apoteose racional. Quer dizer, aí é uma coisa assim. E essa geração de estudantes que está aqui vai conseguir, pelo menos, chegar a alcançar alguma coisa? Porque botar livro na mão do mundo. Eu acredito que sim. Por isso é nossa batalha agora. Nós estamos fazendo parte da racionalização dos povos. Botar livro na mão das pessoas, ter livro na mão das pessoas. A pessoa não vai dizer, ó, eu não li porque não tinha livro. Então a pessoa vai ter livro para ler e de graça. Só se a pessoa não quiser. Então não tem desculpa. O livro está aí. Esse livro é do mundo racional, é de Deus. Então está aí o livro. Você acha que a gente está fazendo coisa errada?
Esse pessoal que não sabe fica falando besteira. Falar, todo mundo fala. É papagaio, fala. Falar e jogar pedra é fácil. Quero ver pegar, igual nós estamos fazendo. Ô, João, como que é a mecânica da ruptura da vida no corpo? Como que... Não, sua vida. Então essa vida que você reclama, cheio de queixa, estudando, dou aqui, dou ali, então é a vida da matéria. Essa vida tem que se ligar à vida eterna que está dentro de você, que é um habitante do mundo racional. Então o seu raciocínio é um habitante. O que é o raciocínio? É um habitante do mundo racional. O que é a glândula pineal? A máquina do raciocínio. Então é isso. Então sua vida tem que se ligar a ela. Como? Através de sua leitura. Eu perguntei errado. Eu perguntei errado. A minha dúvida é assim. Vamos falar de uma pessoa que não é estudante, para ficar mais clara a minha dúvida. A pessoa está viva ali, está viva. E de repente aquela pessoa, por um motivo qualquer, infartou, ou tomou um tiro, e de um segundo para outro está vivo e está morto. Como que é essa questão do desprendimento da vida do corpo da pessoa? Isso que eu não entendo. Então, a vida da pessoa, quando o seu cérebro está funcionando, forma um painel. Esse painel chega nele pensamento e imaginação. Aí é a sua vida. Conforme você vai pensando, imaginando, você vai vendo, você vai escutando, todas essas informações vão aparecer no painel. É a vida da pessoa. Mas a pessoa, se ela levar uma porrada firme, isso aí apaga. Se você levar uma porrada firme, quebrou tudo, apagou. Então você tem que rezar para não voltar. Porque se voltar, você vai estar mais quebrado que biscoito de feira e vai lapidar. Até remendar todos os ossos. Porque quando a pessoa leva a porrada, você não vê nada. Transformou. Você não viu nada. Seu corpo vai transformar, você não viu nada. Essa vida não viu nada, porque ela apagou. Essa vida só vai voltar quando tiver energia. Aí quando virar energia, essa vida já não lembra mais daquela, que passou por uma transformação. Aí essa vida, essa energia fica no espaço. Mas se a natureza determina para nascer, aí vai materializar novamente no pingo d'água, novo ciclo, aí vai a lapidação. Agora, se descer de classe, existe a fase racional, que comanda aí. Quem desce, quem não desce. Porque o comando agora é da fase racional. Fez por onde? De repente transformou sem conhecimento. A fase racional, que está desenvolvendo o raciocínio de quem não lê, de quem não estuda, é que decide se a pessoa nasce de novo ou não. Nasceu de novo, ela transmite para a natureza faz a pessoa nascer de novo. Então essa fase comanda a natureza. Em 21 anos vai dar para fazer tudo isso? Em 21 anos vai começar a parar. Vamos supor, daqui a 21 anos, você e sua esposa, você imuniza. Você e sua esposa estão imunizados. Aí de repente você deseja, que isso não vai acontecer, você deseja ter um filho. Aí você vai ter esse filho, quer dizer, sua mulher vai ter um filho. Um aparelho mirim racional que já vem imunizado. Aí esse aparelho está feliz, porque ele já vem, não precisa mais nem ler, ele já vem pronto, porque é a evolução da fase. Mas isso se os dois imunizados determinar, desejar que não vai fazer, que não vai ter um filho. Imunizado vai querer filho, seu João? Pra quê? O pai fala isso aí no primeiro da trepa, ele fala isso aí, para animar a pessoa. Pois é, mas depois se você tiver imunizado, para que jeito. E aí então a fase racional por nascer, e ele tem o direito de ter nascido como para poder voltar, então ele volta sem precisar nascer. Sim, porque é a fase, é o comando da fase. Então vai voltar. São os ritmos da fase. É por conta Então da resumindo, fase. quem tem que voltar agora, ou vai... Agora, se tiver por conta da natureza, aí não. Aí descer de classe. Desce de classe. Vamos lá, meio dobrado. Meio dobrado.
Meio dobrado. Cá, né, pronto? Cá. Cá. Quantas vezes vai tocar? Uma vez. Meio dobrado. Não pode tocar dobrado. Só meio dobrado. Se você tocar dobrado, você fica com dor nas costas. Dois. Sério, você está lendo Paulinho? 295. E você, Maristela? 166. Pois é, Suzana. Leia todo dia, isso aqui é importante. Não precisa pressa para terminar o livro. Então, vai lendo devagar. A leitura diária é importantíssima. Isso aí é a mesma coisa que o pai faz até em comparação com o alimento, né? No primeiro do Aristóteles ele fala que a leitura é o alimento do desenvolvimento da vida do raciocínio. Então essa leitura tem que ser diária, como um alimento diário. Enquanto você não estiver imunizado, não pode parar de ler. Então lê todo dia. Agora lê, quando você está se alimentando, precisa correr. Para que correr? Se você correr, você nem sente o gosto da comida, vai só empurrando na boca e você saboreando a comida, fica uma comida gostosa. Agora, tem que ser assim. E uma coisa de cada vez, senão se engasga. Então é passo a passo. Cada livro é um passo para a gente chegar lá. Um passo. É um passo para a gente chegar lá. Então a importância de ler os 1000 livros, um por um, sem pular nenhum. Se ficar lendo livro salteado, não vai desenvolver o raciocínio. Nem muito menos entender. Sempre tem um mistério. Porque eu vou falar uma coisa sobre. Hoje eu fiquei sabendo que a campanha parou na 11ª lida, parou de contar. Entendeu? Aí eu vejo que é muito tempo. Entendeu? Então tudo isso aí, quanto mais você reler, melhor para a evolução do seu raciocínio. A evolução do seu raciocínio. Quando ele entrar em funcionamento, vem a evolução do raciocínio. Aí você vai levitar, mas uma levitação segura. Não é uma levitação que você pode levar um tiro de alguém invejoso. Então, aí quanto mais você releu, mais rápida a sua evolução do raciocínio. Aí que você levita. Então é importante também o saber racional para você se imunizar, entender. É bom quando você está lendo e entendendo. Não é bom? A leitura fica boa. Por exemplo, na hora que eu estou lendo, por exemplo, na hora que eu estou lendo, parece que eu estou entendendo tudo. Aí depois eu fecho o livro, aí eu vejo que eu não sei nada. Não, é só. Aí você tem que acalmar e você vai pensar, aí você vai usar o pensamento para te ajudar a desenvolver o raciocínio. No assunto do livro. Você vai tentar lembrar. O que é a memória? É o poder de lembrar. Mas eu tento fazer isso toda noite e não consigo. Eu só consigo coisa velha. Entendeu? Só os assuntos mais velhos. Aí você estuda os mais velhos. Você estuda o assunto mais velho. Aí eu fico puxando os mais velhos, né? Porque o que eu acabei de ler eu não lembro. Porque você estudando os mais velhos, aí logo vem os mais novos. Vem sim, ó. Isso é uma piada. Isso é uma piada. E estudar coisa mais velha, uma coisa que você disse há um tempo atrás, que isso a qualquer momento ele podia aparecer. Agora ele só vai vir quando todo mundo tiver com o livro na mão, aí você fica tristes. Não, você não entendeu direito. O Manuel só vai voltar para o mundo racional. Ele só vai voltar para o mundo racional quando a humanidade tiver com o livro na mão. Não é que ele vai aparecer para você só quando todo mundo tiver. Não.
Ele está aí, ó. Ele está aí. Agora ele vai aparecer lá no retiro, sim. Para todo mundo ver. Vai aparecer no retiro, é outra coisa. É outra situação. Vai aparecer lá no retiro para todo mundo ver. E vai ser inaugurado os 3 poderes. Com a presença dele. A presença do seu Manuel. Ele está aí, senhor João? Você falou que ele está aí mesmo? Se eu falar para você, você concorda? Seu Manuel vai receber o maior prêmio do mundo, que é o Nobel da Paz. Você já falou isso para mim. Aí você vai dizer, mas como? Ele morreu. Depois que o senhor falou para mim que ele que vai governar o mundo, pronto. Mas ele não vai governar, ele já governa. Pois é, seu João, mas acontece que ele vai ser convidado para convidar o mundo, para governar o mundo inteiro. Seu Manuel controla tudo. Durante o dia ele controla toda a terra e todos os habitantes. E à noite ele controla o mundo. Controla o mundo. Não tocar fogo no mundo. A bicharada não tocar fogo no mundo. Então o mundo tem um dono. E mesmo O assim, universo na tem um feio, dono. hein? É? Na Nacília tá feia a coisa. Aonde? Na Nacília. Ah, tá. Entendi você dizer lá na Síria. Síria, o que é? Peraí, deixa eu colocar. Peraí. Vou colocar meu aparelho lá, o pipivo. Viena tona ainda. Daquela época antiga. Lá no Oriente Médio tá feio. Então, olha. O Manuel só vai voltar porque o Manuel já cumpriu a missão dele. A missão dele foi vir aqui trazer as mensagens do Racional Superior para a humanidade se conhecer. Então essa é a missão dele. Então ele pode voltar, mas ele não vai voltar, ele só vai voltar quando a humanidade estiver toda com o livro na mão estudando. Vai voltar para o mundo racional, não é aparecer para a pessoa. Daqui a pouquinho ele vai aparecer lá no retiro, vai ficar dia e noite lá. Aí ele vai inaugurar os 3 poderes. Aí que você vê que a coisa, o controle, e não está feia como está. Eu sempre achei que aquilo que o Racional fala, que o vulcão lá vai roncar, né? Para mim, eu queria saber o porquê que o vulcão vai roncar e ele fala e não dá satisfação. Eu acho que aquilo ali é para chamar a atenção das pessoas que ele vão ter. Pai, tanta gente da bicharada aqui já armou, veja bem, tanta gente da bicharada já armou para tomar o retiro racional. Mas nem precisou do ronco do vulcão. Vamos supor que eles tomassem conta lá. Aí o vulcão ia começar a roncar e soltar lava e todo mundo caía fora de lá. Mas nem usou, nem precisou isso. Por quê? Porque existe a raposinha. Corroeu os planos contra a cultura. Não deixe. Você vê que está aí no espaço. Você vê que não é assim. Tá lá com a tininha, porque seu Manuel colocou. O Manuel deixou a tininha tomando conta lá. Então tem que ficar com a tininha mesmo, porque foi seu Manuel que colocou. Algum motivo tem para deixar ela lá? Tinha, né? Tem. Então vamos lá. Shot. Ô João, uma curiosidade simples. Por que aquele espírito Francisco de Assis se chamava Francisco de Assis e ele é protetor dos animais? Assim, voltando lá atrás, bem no fundo. Então na época era bem, a época que foi fundado o centro, era a fase do segundo milênio. Então era a fase onde todo mundo acreditava que a salvação era só por meio de religião. Então era acreditar fielmente, era isso. E São Francisco de Assis é um santo bem para todo mundo respeitava. Então para a época. Para melhor aceitação. Era a fase do segundo milênio.
melhor aceitação para a época. Mas isso aí é só, o seu Manuel, ele tinha contato com os habitantes do astral superior. Agora os aparelhos ele ficava com o astral terra. Os aparelhos. Mas tudo no comando dele, seu Manuel, os aparelhos. Os aparelhos recebiam entidade do astral terra para fazer o que. E seu Manuel não recebia entidade, ele comandava tudo. Mas resolvia. Como era a fase do espiritismo, ia lá, quem procurasse o centro resolvia a situação. Então no comando dele. Até o racional superior chegar e. Quem és tu? A ilusão é tanto incapaz de definir o teu, terminou, fecha tudo. Não era fácil. Fecha as portas, né? Uma curiosidade, quando o seu Manuel voltar, ele ainda vai conversar ou não? Só para quem está com raciocínio desenvolvido. Mas aí, quando ele foi receber o prêmio Nobel da Paz? Então, quando o seu Manuel, primeiro, isso aí é mais na frente. Primeiro ele tem que inaugurar a fase, os 3 poderes. Todo mundo vai ver ele, Agora só vai se comunicar com ele quem tiver com raciocínio desenvolvido. Mas ver, todo mundo vai ver. Quem não está com raciocínio desenvolvido ou não, vai ver, vai ter a prova, vai ter tudo isso aí. Aí não vai ter dificuldade. Porque chegou a hora. Aí vai ser uma coisa atrás da outra. Auxiliador, eu queria saber, se um repórter for querer entrevistar o pai, como que vai ser? O quê? Um repórter. Aí os estudantes vão ter que falar, João. Vai estudar, guri. Vai ter que estudar. Para conversar com o pai tem que estudar. Ele tem que desenvolver o raciocínio para ir lá entrevistar seu Manuel. Mas o primeiro. Aí não precisa, porque depois o se primeiro ligou, que nem se precisa. ligou é o que vai continuar falando. Aí no caso é o senhor que vai dar essa Isso, entrevista. todo mundo está com raciocínio desenvolvido. Seu João, mas o primeiro foi o senhor e acabou, não tem jeito. Quer dar mais serviço ainda, princesa? Quer dar mais serviço ainda? Lógico. 67? Aí, ó, gráfico ótimo, bom. Não vai fazer confusão, hein, Guilherme? Porque esse livro ele fala que a cultura racional é religião. Mas é uma religião dual. Mas por que que é? Porque aqui embaixo, tudo que rege é religião. Não tem outro nome. Então, literalmente, é religião. Assembleia de Deus é religião. Igreja Católica é religião. Espiritismo é religião. Testemunho de Jeová é religião. Cultura racional é religião. Quer dizer, eles falando, porque é literalmente. Mas é uma religião do mundo racional. Não é essa seita, doutrina que a gente conhece aqui. Por isso que no início da aula o pai fala, não é religião, não é seita, não é doutrina. Daqui de baixo. Porque se ele falasse que era, nem eu pegava no livro. Porque eu não gostava. Eu já vinha fugindo fala de da religião. Umbanda, né? Aí ele fala que nós vamos conhecer a verdadeira Umbanda do alto, né? Para trabalhar. Então é uma regência do mundo racional. A cultura racional é a parte positiva de todas as religiões, de todos os espiritismos, de tudo. Porque ela é a continuação de tudo. Seu João, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Se não tiver a propaganda da bomba, é difícil para abrir a cabeça do povo, para o povo levar livro para ler. Perturbação, calma. Tendo calma, você tem equilíbrio. O que eu falei para você? Se estiver muito perturbado, vai cantar música de Niná. Como que é? Meu seu João, você sabe o quê? Não, Boi da cara preta? não, o primeiro. Isso é o pai. Como ela é longa, até você falar no pé da letra, aquilo já passou. Pensamento passa. Está perturbado? Muita coisa. O primeiro. Mas você sabe, desde criança você aprendeu. Eu estou falando, seu João, quando você vai falar com o povo, tem pessoas que fazem assim, ó, porque você não quer, entendeu? Fica aquela recusa do espírito
Não, mas você não vai esquentar a cabeça. Outra coisa, você vai divulgar. Aí você espera a pessoa. Você fala assim, ó, nós somos estudantes de cultura racional, não, aqui não estamos vendendo nada. Estamos só fazendo a propaganda desse livro. A pessoa olha. Esse é o livro do Tim Maia? Aí você diz, não. Aí você vai combatendo o que eles falam. Ah, mas é religião? Não, nem assim, não é nada. O que é? Um estudo geral sobre a natureza. Teve uma pessoa que me perguntou assim, pô, se eu ler esse livro eu vou ficar igual o Tim Maia? Eu falei, não tem nada a ver. Não, o Tim Maia já era doido. Eu expliquei. Quando ele veio para a cultura, ele já era doido. Outro dia lá na praça eu falei pro homem, não, esse livro consertou o Tim Maia. É que ele não entendeu nada. Mas o livro consertou ele, para a melhor época da vida dele. Eu já divulguei para uma pessoa, a pessoa fala, olha, o Tim Maia meteu o pau nesse livro. Eu falei, e o pau voltou, atingiu ele. Essa é boa, essa resposta é boa. Essa eu gostei, vou falar pro povo que eu quero falar. Atingiu ele mesmo. Então não esquenta a cabeça. Se a pessoa tá, você vai divulgar, a pessoa vem com reclamação, não larga de mão. Se a pessoa não leu isso, beleza. Seu João, por que a natureza, quais os critérios que a natureza usa que ela não deixa, não libera para o senhor fazer a propaganda bomba pra gente? Fala mais, fala mais. Quais os critérios que ela usa, entendeu? Que ela não aceita o senhor fazer a propaganda bomba pra gente? Porque se ela autorizasse, minha mãe, se ela autorizasse o João fazer a propaganda, entendeu? Eu tenho certeza que ia abrir a cabeça e a mente do povo. Mas ela não faz. Por quê? Por quê? Por quê, seu João? Aí ela responde, o senhor só transmite pra mim a resposta. Não, fala na hora certa. Mas na hora certa é a hora do mundo racional. A natureza sabe o que faz. Sim, eu concordo, que está lá no livro, eu sei que o pai respeita, mas ela também já poderia ter aberto mão para fazer a propaganda bomba, que há muitos anos atrás só falou para mim. E aí? Uma coisa que eu acho, por exemplo, suponhamos que você faça propaganda bomba, anuncie, lá vem a pessoa filmar, como você comentou o que é, aí o que acontece? Aí um invisível vai lá numa igreja, levanta lá o pastor também e fala, mas ele também levanta. Eu acho que tem que enfraquecer esse campo aí para que se veja. E a natureza dá essa proteção também, não é isso? Bom, isso eu não sei. Porque é lógico que qualquer um pode levantar o outro e fazer uma levitação magnética. Para quem não sabe o que é energia racional, fala que está levitando também. Não é? Isso aí existe, levitação magnética. Só que para a pessoa fazer levitação magnética, eles lapidam a pessoa. Deixa a pessoa 2 horas, 3 horas em concentração. Aí depois levantam um pouquinho, eles mesmos. Que a união deles faz a força. Levanta. Aí a pessoa levanta. Só que ele ficou 3 horas, 4 horas aí só concentrado. Quer dizer, é a lapidação. Ó, o senhor falou assim pra mim, Maria, até pertinho a gente cantar o meio dobrado, vou te ensinar. Até hoje nós não cantamos o meio dobrado. Até hoje o senhor não me ensinou o meio dobrado. Então não dá tão perto. Mas a letra é bonita, rapidinho se abre. Pois é, mas cadê esse perto do senhor? A letra é assim, o primeiro. Magno, canta a música de Niná, canta aí. Que música que eu sei de Niná? Deixa eu ver se eu sei alguma mais. Ciranda, cirandinha. Então, essas músicas ajudam. Boi da cara preta. Tira o boi, tira o boi. Então, essas mais românticas. Então, essa música que você aprendeu na infância, te ajuda. Na hora H, na hora da... Porque às vezes você está desanimado. Fica pensando assim, fica cantando a música do Niná. Que aí fica mexendo com sua infância e ajuda. Ajuda que esse, João, lembrar
Ajuda você a melhorar essa perturbação magnética. Sim. Vamos lá? 21. Amanhã a apresentação é pela manhã, hein? 9 horas da manhã. 9 horas. Então, Marcos, a gente vai. Você sabe o que é? Reset. Apagar tudo. Então, nessas horas assim, você tem que resetar. Começa a verificar quando você era criança. Isso aí ajuda. É coisa bem simples e ajuda. Quando eu vou divulgar que a pessoa não quer o livro? Não, quando você estiver zangado com Deus, Raimundo, seu Raimundo. Não, eu não vou Aí você não. começa a lembrar das coisas de infância. Aí você tá. Usando comigo mesmo, com seus Sim. acompanhantes, As com coisas meu da habitante, matéria. com o seu aqui para deformação. Então, as coisas da matéria, assim, se resolve com a própria matéria, a própria lembrança, reservando. Aí você põe a mente em dia. Isso aí é uma coisa fácil que a pessoa desconhece. Isso quando você tem uma lembrança boa da sua infância e quando você Aí você procura lembrar aquelas coisas ruins que você passou e não quero mais passar isso. Então não vou dar o braço a torcer para ficar no que eu já passei. Então vou sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então isso aí é importantíssimo. Então essas coisas ajudam. Irmão, Deixa ela falar. Seu João, as crianças, eu trabalho na escola, as crianças assim pequenininhas, elas veem os acompanhantes, meus acompanhantes? Alguns vê. Alguns tem um canalzinho aberto, aí vê, escuta a voz, aí chama amiguinho. Porque eu sinto uma sintonia deles comigo, na sala. Assim, é um pouco engraçado. Eles tem criança que tem problema especial, que eu não sei como que ela sabe que eu vou entender ela. Tem coisa que a criança só se dirige a mim, não se dirige ao professor. E outras situações que eu digo assim, será que eles veem alguma coisa? Agora vê da maneira que eles aparecem. Entendi. Ele aparece como um amiguinho, está sempre ali, aí a criança vai acostumando. E a criança não tem maldade. Então ela aceita numa boa. Depois que vai crescendo, aí vai mudando de figura. Aí a coisa vai mudando. Mas é assim, até a pessoa passar a se conhecer. Eles vão lembrar, assim, será que lá na frente eles lembram que eles tiveram uma tia assim, assado? Sim, lembra. Que dia aí eles vão... Eles lembram? Então, o que lapida a humanidade, sabe o que é? São 3 coisas. São 3 armas. 3 coisas e 3 armas. Ganância, ambição e vaidade. São 3 coisas que lapidam o ser humano. irmão, Porque quando é criança não tem nada disso. Depois vira adulto e vem com essas 3 coisas e começa a lapidar. Qual tipo de vaidade, João? Porque às vezes as pessoas confundem vaidade de si, estar bem, arrumado, com... Você dá um grau em você só para ficar espiando, beleza. Não passar do limite, é o que passa do limite. Passou do limite, aí não, aí já está passando do limite. Lógico, você tem que se cuidar as coisas necessárias para o seu conforto, essas coisas assim. Mas não ganância, ambição. Aí a bicharada toma conta, porque ele vê que a pessoa é ambiciosa, aí já começa a armar. Vê que a pessoa é gananciosa, começa a armar. Você tem que ser sem querer, querendo. Entendeu? Aí você chega lá. Mas aí também. É a manobra do magneto. Pois é, mas a vaidade aí tem vários tipos de vaidade, né? Não é a vaidade só física, de estar permitindo dele se arrumar e de mudar seu corpo. É a vaidade também
de se achar melhor do que o outro, né? Pois é, não passar do limite. É a vaidade. Não passar do limite. Porque aí, você não passando do limite, aí você tem controle. E não te lapida. Porque está dentro do limite. Agora, como vocês estão se conhecendo, lógico, a gente freia muita coisa, porque você está se conhecendo, você está vendo o que o Racionais por está falando no livro. Então você tem que se basear no conhecimento. Mas esse povão que não se conhece, se destrói com isso. Ele se destrói. Seu João, eu sei que o entendimento entre as pessoas, esse bom entendimento, que um se entende bem com um, se entende bem com o outro, não se entende, são os acompanhantes que se identificam com os acompanhantes da outra pessoa, né? Mas independente desse bom entendimento, porque os acompanhantes se identificam, né? Tem a questão do assentimento, né? Tem, por exemplo, o pai com o filho, tem um sentimento de amor ali do pai do filho, o amigo tem esse sentimento. O que é o sentimento? Como que é essa questão do sentimento? O sentimento ele é feito pelo pensamento. Você tem que gravar as coisas boas e depois usar aquelas coisas boas. Mas geralmente o sentimento é o contrário. Ele grava com facilidade as coisas ruins, que é para lapidar. Agora, quando a pessoa se conhece, você vai controlando. Mas quando não se conhece, é onde que surge a lapidação. Porque é aquele sentimento que a pessoa acha que é a pessoa, aí vem a transmissão de um bicho, a pessoa acha que é a pessoa que está pensando, quer dizer, ele não sabe separar. Você estudando cultura racional já dá para se separar. Eu estou perguntando isso. Acabou? Vamos conversar. O ano era 1995. A cidade, Cuiabá. Ouvi um pouquinho agora o correspondente da cultura racional aqui em Cuiabá, Juarez. Juarez, como está o movimento da cultura racional aqui em Cuiabá? Em primeiro, salve racional superior a todos nossos irmãos que estão aí nos vendo e ouvindo. E primeiro, é uma honra para nós estarmos aqui recebendo você, Silvio, e a sua noiva Eliane. Nem é uma honra, é mais do que honra, é uma alegria, uma satisfação ter vocês aqui. A fase racional aqui em Cuiabá, como diz o próprio ditado do Racional Superior, vai de vento em popa. Agora, lógico que nós tivemos várias fases dentro da fase racional, vários períodos. Primeiro, quando nós iniciamos, todos nós, a estudar, a ler e reler na final da década de 70 e início da década de 80. E hoje em dia nós estamos já aqui com uma prova viva da cultura racional. Hoje aqui em Cuiabá nós temos um estudante de cultura racional por nome João Andrade de Souza, na onde já está com o raciocínio bem desenvolvido. No próprio livro 127 do Histórico, quem já leu sabe que o próprio Racional Superior fala como que vem vindo o desenvolvimento do raciocínio. 150 também do Histórico ele torna a repetir. Então não é bicho de 7 cabeças, não é nenhuma coisa de outro mundo, é deste mundo mesmo. É um estudante que já está com o raciocínio bem desenvolvido, como está escrito também no 300 do Histórico. O próprio Racional também Superior fala que já tem um estudante com o raciocínio bem desenvolvido. E todos que vão até ele, conversa com ele, sai alegre, contente, satisfeito, motivado, incentivado e animado para ler também e ficar igual a ele. No caso de Juarez e todos, pessoal aqui de Cuiabá e todos que já vieram aqui e conhecem ele, estão procurando ler, reler e estudar toda a obra Universo em Desencanto, os meus livros, para também ficar assim.
Quem é que não quer ficar assim? Você que está me ouvindo aí não quer também ficar assim? Eu quero, por isso que eu estou fazendo por onde? Estou procurando ler, reler, estudar, colaborar, divulgar, fazer tudo que a obra Universo em Desencanto recomenda. Nós aqui em Cuiabá estamos fazendo simplesmente isso. Agora, eu tenho acompanhado essa prova viva de perto. Como é a primeira, então por isso fica todo esse falatório parecendo que é um bicho de 7 cabeças e uma coisa que cada um dá a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua versão, e que na verdade aqueles que aqui vêm ou aqueles que vê que não é nada disso, que está tudo dentro do livro. No meu caso, já tive condição de ler os meus livros, estou relendo pela 3ª vez. E estou vendo que tudo que está acontecendo está dentro dos livros. E também afirmo e falo para todos que tudo que nós aqui em Cuiabá fazemos simplesmente está dentro dos 1000 livros. Não tem nada fora dos 1000 livros. Estou acostumado a receber cartas de pessoas do Brasil inteiro pedindo orientações de todas maneiras, forma e jeito. Telefonemas, pessoas que vêm pessoalmente, que ficam hospedados aqui na nossa casa, que é a maior alegria e satisfação poder receber todos aqui. E estamos vendo que ele é uma pessoa que está com o raciocínio bem desenvolvido e que já está tendo condição de entrar em contato com a natureza e com os habitantes invisíveis, nossos irmãos de origem. E com isso vê, conversa, fala e tem condição de nos orientar. E o mais importante, que todo mundo está vendo que a orientação é certa e que está dando certo. Temos muitas provas de muitas pessoas de fora que escrevem, que telefonam, que estão sendo tratados de doenças de todas as espécies. Que se essas pessoas que estão sendo tratadas, que estão tomando remédio e se fazer tudo certinho e continuar lendo no mínimo 3 horas de relógio por dia, daqui a pouco, daqui uns aninhos, todos esses vão aparecer à tona e vão ser as provas vivas. E daqui a pouco, presta bem atenção, daqui a pouco vai aparecer o segundo com evidência racional e daqui a pouco vai aparecer o terceiro. E aí? Como é que nós vamos contradizer a provas vivas que vai estar existindo da cultura racional? Como é um só e é o primeiro, então está tudo esse bafafá. Hora que vier o segundo, hora que vier o terceiro, hora que vier o quarto, hora que apareceu um aqui, hora que apareceu outro ali, hora que apareceu outro acolá, e aí? Aí todos nós vamos ter que nos render à leitura diária e persistente da cultura racional do livro Universo em Desencanto, porque quem é que não vai querer ficar assim? Todos vão querer ficar assim. E todos que fazem isso vão ficar, tenha certeza absoluta disso. Nós queríamos deixar mais um prêmio para as pessoas. Por exemplo, no 20 da obra, quando o livro for costurado, página 171. Se o livro for colado, página 171. E se o livro for costurado, página 186, segundo parágrafo. O racional superior fala assim: primeiro, a gente tem que ler para saber. Depois a gente tem que ler para melhor conhecer. Depois a gente tem que ler para melhor entender. E depois a gente tem que ler para melhor sentir. E aí depois que nós vamos ler para saber transmitir. E daí para se desenvolver o raciocínio, adquirir evidência racional e chegar ao mundo racional. Então ali no 20 da obra ele já está falando que nós temos que ter persistência para chegar lá. No 21 da obra ele continua também falando que não é com 1, 2 ou 3, 4 vezes que a gente lê e fica pronto. Tenha que ler e reler, ler e reler, ler e reler, ler e reler. Outra coisa também que eu acho importante, que todos nós temos que preocupar em observar o que está dentro dos livros Universo em Desencanto. 19, por exemplo, da réplica, o racional superior fala lá na página 21, 22, 23, que
na cultura racional não existe instituição de espécie nenhuma para se divulgar a cultura racional. Então, na onde existe qualquer instituição para divulgar a cultura racional, está contra o conhecimento. E o próprio Racional Superior fala no 21 do histórico que todos nós temos que zelar pelo conhecimento. E nós aqui de Cuiabá, única coisa que procuramos fazer é seguir a risca, ipse por lipse, seguir a linha racional como manda o Racional Superior e como está nos meus livros Universo em Desencanto. Se isso é ser diferente e causa incômodo para muita gente, cabe a cada um analisar, avaliar, julgar, verificar e depois concluir. E que a conclusão dele não vai nos incomodar, porque nós temos consciência absoluta que estamos certos, que vamos continuar fazendo. Porque nós temos uma prova viva aqui em Cuiabá que teve persistência diária na leitura e que conseguiu desenvolver o raciocínio, que hoje está bem e prova para todo mundo que está bem. E todo mundo também quer ficar bem. Então é só ler. Continuando, lá no 15 da tréplica, página mais ou menos 79, o Racional Superior fala também que é inadmissível inovações na cultura racional. Então, quem está fazendo inovações que tem que se cuidar e se preocupar e não ficar preocupando com quem não está fazendo inovações na cultura racional. Se a gente for continuando a falar para vocês, eu vou chegar até os 1000 livros e a fita vai ficar muito longa. E vocês aí que estão me ouvindo já devem estar falando: pô, esse cara magrinho, feio, chato e fica falando demais. Então nós vamos dar uma paradinha por aqui e voltar o microfone para a Eliane. Juarez, qual o livro que você estava comentando com a gente, que o pai fala que nada do segundo milênio serve para a fase do terceiro milênio? É importante isso aí. Isso aí é bom, Eliane, saber. O livro é o 158 do histórico, página 88. O Racional Superior é claro. Só não enxerga quem não leu, quem não quer. Porque lá ele é taxativo, ele fala, claro, nada do segundo milênio serve para o terceiro milênio. E se nós voltarmos também lá no terceiro da réplica, o Racional Superior também fala isso. Basta ler, reler e estudar todos os livros. Quem quiser saber o que está no terceiro da réplica, agora vai ter que ler. Eu acho que ninguém melhor do que você, né, como correspondente da cultura racional aqui em Cuiabá, poderia nos dizer sobre a evolução da caravana uns anos atrás, como está hoje, e começando por você. Você se sentia assim no auge, no pedestal, como correspondente, como assim, não precisava estudar, não precisava, só de você estar colaborando, você já estava desenvolvendo um raciocínio. Como você vê isso antes e como você vê hoje? Porque pela evolução, pelo trabalho que a gente já pôde observar aqui, hoje vocês se dedicam muito a horas de leituras diárias, né? Como você poderia nos transmitir essa diferença de antes e de hoje? Isso é interessante. Como João é uma prova viva da persistência diária do estudo da cultura racional, eu sou uma prova viva do que não teve persistência da leitura diária do estudo dos livros Universo em Desencanto. Nós iniciamos todos juntos no final da década de 70 e início da década de 80. Ele lendo, relendo e nós colaborando, divulgando e usando o nosso posto para cada vez mais ficar mais cheio, mais inflado. E cada dia mais subia mais no pedestal, ficando mais fofo. E vinham os invisíveis e transmitia na cabeça do aparelho aqui: não, você não precisa ler, você é o correspondente da cultura racional aqui e tal, você tem que só colaborar, hoje mais você não precisa mais ler. E o bobo aqui aceitava, lia 5 minutinhos, achava que estava lendo 5 horas.
né? E o João lá lendo 5, 6, 7 horas de relógio por dia. E passou mais de 8 anos fazendo isso. E eu mais de 8 anos colaborando todo dia na livraria, divulgando, coordenando, organizando, administrando e movimentando toda parte da cultura racional e da divulgação da cultura racional aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Chegamos no final da década de 80. O que acontece? O João inicia a ter evidência do curso primário, como fala no 127 do histórico, e o Juarez continua cego, de olhos abertos até hoje. E estamos em pleno 1995. O que nós tivemos que reformular, todos nós, os estudantes de cultura racional aqui de Cuiabá? Primeiro, os que se julgava dono da cocada preta, todo mundo num pedestal, tivemos que descer primeiro do pedestal, largarmos de ter essa ganância, essa ambição, essa vaidade, essa presunção por poder e posto. Descemos, desinflamos a bola, ficamos quietos e fomos fazer a mesma coisa que o João fez e a mesma coisa que o Racional Superior recomenda em todos os livros: ler, reler, ler, reler, ler e reler. Que estamos querendo chegar no final da década de 90 mais ou menos melhor do que chegamos na década de 80. Só uma perguntinha. O João continuou estudando esse tempo todo, horas e horas diárias de leitura, mas mesmo assim ele não deixou de fazer todo aquele trabalho que você também fazia? Ou ele se isolou só estudando? Não, a vantagem dele é que ele foi um estudante completo. Ele lia, colaborava, divulgava e tocava na banda, fazia tudo. Juarez, estou falando de mim, não dos demais, que eu sei que é a mesma coisa, e foi a mesma coisa, mas eu estou falando de mim. Eu colaborava, divulgava, ele lia 5 horas, eu lia 5 minutos, e eu achava que eu também estava bem, porque eu sou representante do Racional Superior da Terra aqui em Cuiabá. Então, tem vezes os bichos transmitiam na minha cabeça que eu não precisava nem ler e eu aceitava. Moral da história, hoje o cara estar bem provou para todo mundo que conhece, que vê ele, que telefona, que escreve e que manda recado, que está bem, e eu continuo aqui desse jeito que vocês estão me vendo, e quem está me vendo por aí vai ver como que eu estou. Juarez, você como estudante assíduo da cultura racional, você hoje se sente preparado para ser um conferencista? Bom, Eliane, primeiro, obrigado por esse assíduo. Hoje, sim, sou um estudante de cultura racional assíduo na década de 90, porque a década inteira de 80, não. Ainda não também me considero preparado para ser um conferencista. Primeiro, porque no 20 da obra, o Racional Superior fala que a primeira vez a gente vai ler todos os livros só para saber o que é cultura racional. A segunda vez a gente vai ler todos os livros para melhor conhecer o que é cultura racional. A terceira vez que a gente vai ler os 1000 livros para melhor entender o que é cultura racional. A quarta vez a gente vai ler os 1000 livros para sentir, melhor sentir o que é cultura racional. A quinta vez a pessoa vai ler os 1000 livros para aí sim, melhor transmitir o que é cultura racional. E também o estudante de cultura racional tem que estar com o raciocínio bem desenvolvido ou desenvolvido. Aí sim, ele vai ser um verdadeiro conferencista, porque lá no 200 e pouco do histórico, o Racional também Superior comenta que o conferencista é aquele que, quando ele acabar de falar com uma plateia, com milhares de pessoas, quando ele terminar de falar, todos que estiverem ali presentes vão pegar no livro de unhas e dentes, sair de carreira atrás do livro. E hoje todos nós estamos vendo muitas conferências, muitos conferencistas, e nada disso acontecendo do que está escrito no livro. Por quê? Porque nós não estamos preparados para fazer conferência ainda. Por isso não estamos atingindo o objetivo. Quando a pessoa tiver com raciocínio bem desenvolvido, aí sim
O raciocínio desenvolvido tem condição de ir no raciocínio da plateia, de todos, saber o que todos estão pensando, o que todos estão imaginando, o que todos estão precisando ouvir, e fala e vai agradar gregos e vai agradar troianos, vai agradar todo mundo, e todos vão sair dali alegre, satisfeito, contente, correndo atrás do livro, pegando e lendo. Se isso hoje não está acontecendo, é culpa nossa, dos estudantes de cultura racional, que são pioneiros, que ainda não estão preparados para fazer isso. Eu sou um dos culpados. Olha aí, pessoal, preste bem atenção no que eu vou dizer. Por favor, presta atenção, porque não existe confusão. A confusão é dos confusos. Então presta atenção. No 8º volume da Tréplica, o Racional Superior fala que quem falar que tem evidência racional ligado ao mundo racional é mentiroso e é desligado. Ou é mentiroso porque está inventando, ou então, se ele tiver e falar, é desligado, cortado. Mas presta atenção, no 127 do histórico, 127 do histórico, a Racional Superior fala que primeiro vem a evidência racional do curso primário. Depois, se tiver persistência o estudante, ele vai chegar na evidência racional do curso secundário. E depois, mais tarde, se ele continuar com a persistência e não for burro e não parar de ler e continuar, ele vai chegar na evidência racional do curso superior, que aí sim ele vai estar ligado ao mundo racional. E presta bem atenção, nós nunca falamos que o estudante de cultura racional João Andrade de Souza, daqui de Cuiabá, está ligado ao mundo racional. Nós sempre falamos que ele tem evidência racional do curso primário, que está ligado na natureza. E eu tenho certeza absoluta que ele não é burro e que não vai parar de ler, porque a persistência que ele já teve para chegar onde está, um dia ele vai chegar na evidência racional do curso superior. Um dia ele vai chegar na evidência racional do curso superior e está ligado ao mundo racional. E aí sim nós vamos ver ele levitar. O dia que qualquer um de nós ver qualquer um ser humano levitar, aí sim esse está com evidência racional do curso superior ligado ao mundo racional. Aí sim está levitando. Falando em levitação, vamos deixar mais esse recado aqui, né, Silvio? No 210 do histórico, o Racional Superior fala da divulgação e da propaganda bomba, que é a levitação. Então todos nós pioneiros temos o dever e a obrigação, se queremos ver a apoteose racional o mais rápido possível na face da Terra, e a racionalização dos povos, temos que cada um levar a sério a leitura diária, a persistência, ter a paciência, ter persistência e obediência no conhecimento, para poder se aprontar, desenvolver o seu raciocínio e chegar o mais rápido possível para estar pronto para, na hora da propaganda bomba, a divulgação bomba, que é a levitação, fazer parte. Olha, é um compromisso que eu tenho com todos vocês que estão me vendo, com todos que estão me escutando. Eu quero fazer parte e por isso eu estou rachando, fazendo das tripas coração, fazendo tudo para ler. Porque você é o cara mais frustrado de ver todos vocês levitando e eu andando aqui embaixo. Que bicho anda, irracional levita, né? Então, por favor, mais uma vez, não faça confusão onde não existe confusão. Quem quiser saber maiores detalhes, procura Silvio e Eliane, que eles estão bem informados das coisas e pode passar tudinho com maiores detalhes para vocês. E não mais. Até a próxima.